capítulo 2, e vamos ler versos 1 a 7. 1 Timóteo 2, 1 a 7. Todo mundo achou? Vamos ficar em pé para ler a palavra de Deus. Admoeste, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, os quais se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunho a seu tempo. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela leitura da palavra. Pedimos que o Senhor possa abençoar nosso estudo hoje à noite e ajuda o Pai, que possamos ser ouvintes, praticantes. Em nome de Jesus, Senhor. Amém? Pode sentar-se. O tema hoje à noite é o quê? Você deve orar por todos os homens. Para orar para nossa família é fácil, não é? Eu oro por meus filhos, minha esposa, para minha família o dia todo. Não tem problema. Para orar por uns colegas eu oro todo dia, sem problema. Para ser salvos eu oro todo dia, muitas vezes durante o dia. Mas para orar por meus inimigos, às vezes eu esqueço um pouco. Que não devemos. A palavra de Deus fala que nós devemos orar por todos, incluindo os políticos. Já pensou? Fala aqui os reis e os que estão em eminência, que estão na liderança. Às vezes é difícil saber como orar, mas nós temos que orar por nossos governantes, seja da cidade, do estado, do país, até do mundo. Nosso mundo está em tribulação e devemos orar. Ele fala, Paulo falou, admoeste, pois, ante tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Paulo enfatiza a necessidade, e o que vem seguir é de primeira importância no coração e na mente de Paulo. Pensa bem, nós pensamos hoje em dia que talvez poderia ter governantes melhores, não é verdade? Mas Paulo estava debaixo da mão dos romanos, e era um sistema corrupto e tudo, e ele mesmo assim falou que tinha de orar. Mas ele fala, súplicas. Súplicas é simplesmente pedir algo. Oh Deus, eu estou precisando do meu pão hoje. É uma súplica. Ele fala, orações não são só para pedir, mas deve pedir com convicção, que é segundo a palavra de Deus. Orações, eu entendo que eu oro a Deus, falando, Deus, eu sei que o Senhor não está querendo que ninguém pereça, mas que todos venham a arrependimento. Então, eu estou orando por fulano, ciclano, beltrano e tudo. Eu estou orando porque, Pai, o Senhor falou que não é sua vontade que ele se perde. Eu estou pedindo que o Senhor traz alguém que pode falar com aquela pessoa sobre o Senhor Jesus Cristo e sobre a sua necessidade. Intercessões referem-se aos pedidos que fazemos em nome de terceiros. Tem pessoas, hoje em dia, eu tenho certeza que nem sabem que eu estou orando por eles.
nem sabem, mas eu estou fazendo intercessão por eles. Eu lembro nesses dias, eu estava orando, eu não sabia como orar. Eu usei Romanos 8, que fala sobre orando sem deixar o Espírito Santo orar. Isso. Que eu não posso expressar, não sei orar, mas o Espírito Santo faz intercessão por mim. Oração, intercessões. E não podemos deixar agradecimentos. É o que geralmente não lembramos, não é? Já pensa sobre as orações que Deus já respondeu na sua vida. Quantas vezes nós oramos só para agradecer a Deus por aquela bênção que Ele derramou sobre nós? É nossa responsabilidade. Dar graça é uma parte essencial da nossa caminhada com Deus. Aqueles que não têm um senso básico de gratidão em suas vidas carecem de uma virtude cristã básica de ter gratidão ao Senhor. Mas Paulo continua aqui: admoesto, pois, antes de tudo, quem se faz súplicas, orações, intercessões e ações de graça por quantos homens? Todos os homens. Eu sei, eu tenho umas pessoas, talvez, que eu não me lido muito bem com elas. Talvez uma pessoa que talvez me ofendeu. Talvez uma pessoa que tem ódio para mim. Eu ainda tenho que orar por essas pessoas, por todos os homens. É fácil orar por sua família, é fácil orar por nossos amigos, não é? Mas nós precisamos de orar por todos os homens. Devemos também orar por nossos inimigos e por aqueles com quem temos conflitos. Devemos orar por aqueles que nos incomodam e por aqueles que parecem estar contra nós. Incomodação, o que é? Uma pessoa que não está fazendo nada errado, mas no seu jeito me irrita. Vocês têm alguém? Talvez é eu que irrito você e tudo, mas nós temos que orar por essas pessoas constantemente. Cada um deles se enquadra na categoria de todos os homens. Orar por todos os homens também inclui que eles sejam salvos. Eu estou orando por tantas pessoas que eles aceitam Cristo como seu único Salvador. E tem certas pessoas que oram várias vezes durante o dia. Oh Deus, leva alguém que pode comunicar o Evangelho para essas pessoas. Essa é nossa responsabilidade. Temos que orar por nossos pastores. Talvez você pode ter um dia que não gostou da mensagem do pastor. Pode ser. Tem que orar por ele. Talvez é que ele tem que mudar a mensagem. Ou talvez é você que tem que mudar sua atitude. É dois lados da mesma coisa. Em 1 Tessalonicenses 3, 1 e 2. Deixa eu conferir aqui a 1 Tessalonicenses aqui mesmo. Não, é 2 Tessalonicenses. Tá? No demais, irmãos, rogai por nós para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Nós temos que orar pela liderança da nossa igreja. Tem que orar pelos pastores, e não só da nossa igreja, mas tem outros pastores que precisam das suas orações. E tem que dar graça a todos os homens,
podemos encontrar algo para agradecer a Deus em relação de todos os homens. Eu não tenho em mente um exemplo agora, mas podemos dar graça a Deus. Talvez um homem que não concordamos plenamente, mas pelo menos é um homem que está tentando falar de Cristo para os outros. Talvez um homem que não concordamos completamente, mas está tentando sustentar a obra de Deus. Talvez um homem ou mulher seja qualquer pessoa que pode ter um jeito, alguma coisa que irrita a gente, mas está tentando servir o Senhor. É nossa responsabilidade. Mateus 5, verso 44. Fala: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai, que está nos céus. Esse não é para tornar-se um filho de Deus, mas para andar como Deus quer que a gente anda. Continuando em Timóteo, verso 2, fala pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Os primeiros cristãos eram frequentemente acusados de minar o Estado porque reivindicavam um senhor superior ao imperador César. Então foi uma coisa até contra a lei para honrar outro Deus acima de César. Ele se considerou como um Deus. Lembramos que foi Nabucodonosor. Lembra dele, que ele até fez um ídolo e obrigou todo mundo para ajoelhar diante do ídolo. Tem o Daniel, que foi proibido orar a qualquer Deus por um certo tempo, mas mesmo assim ele orou. Então o princípio aqui, nós temos que orar. E hoje em dia, com os governantes que nós temos que orar muito. Nós temos que orar muito. Eu não dou conta de mudar qualquer governador do mundo, mas Deus dá. E nós temos que orar. Então, os do primeiro século, eles apontavam que apoiavam o Estado, sendo bons cidadãos e orando pelo imperador, não ao imperador como um Deus. Então foi a diferença. Eu acabei de ler Atos hoje. Eu lembro o Paulo falou com Festus, com os outros dois também, Félix, que foi o terceiro, Beatriz era a esposa, mas eu não lembro o nome dele. Mas ele até falou para esses reis, esses governantes. E como é que ele podia falar sem orar por eles? Eu tenho certeza que Paulo orava, senão ele não tinha escrito aqui em Timóteo que devemos orar. Devemos dar graça por aqueles que estão em autoridade, porque Deus ordenou o governo na sociedade para manter a ordem. Em Romanos 13, 13º, pode abrir nas suas Bíblias. Romanos capítulo 13, versos 1 a 7. E Cláudio, podia orar por nós? Podia ler por nós? Romanos 13, de 1 a 7. 1 a 7. Toda a alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há
foram ordenados por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem, e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus, e vingador para castigar o que faz mal. Portanto, é necessário que lhe estejam sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por essa razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isso. Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra. As pessoas já comeram carne dura, mastigou, não deu não, e de repente engoliu e foi grande demais e não queria descer. Já aconteceu? Esse é um dos versículos que fica meio difícil de descer. Que mesmo os governantes que não são completamente corretos, a Bíblia fala que foram dados por Deus para ministrar as coisas de Deus. É difícil entender, mas é o fato. Eles estão colocados. Fala, pastor Bill, o presidente fulano tal, é para o meu bem? Não falei que era para o bem. Tanto o bem que nós gostamos, mas às vezes é para a nossa correção, para a segurança, eu não sei lá, mas Deus falou. E eu estava notando, quando o irmão estava lendo, tantas vezes Deus fala que é ministros, aquela carne aqui. Mas dá para engolir, porque Deus falou, acabou. Na época em que Paulo escreveu isso, o cristianismo ainda não era uma religião legal, ou não era uma religião ilegal. Mais tarde tornou-se uma religião até proibido e perseguido. Era ainda mais razoável acreditar que o governo romano poderia simplesmente deixar os cristãos sozinhos para viver sua fé. Mas passou um tempo que o governo tirou. Eu tenho, não medo, receio, preocupação que o nosso governo, seja do Brasil, seja dos Estados Unidos, outros países, não é tão devagar mais, mas está mudando. E cada vez está colocando mais impedimentos para obedecer a palavra de Deus. E vai piorar, não vai melhorar. Então temos de orar que Deus vai realmente retardar o processo para que possamos ter mais liberdade para servir o Senhor, enquanto ainda temos oportunidade. Mas voltando a verso 3, porque isso é bom e agradável diante de nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e se venham ao conhecimento da verdade. É interessante, a oração pelos que têm autoridade deve ter sempre um propósito evangelístico, ou seja, que eles sejam salvos. Não só eles, mas os que estão no nosso redor. É a salvação dos homens. Tem vários lugares na Bíblia que falam que Deus quer salvar o perdido. Então, quando nós lemos aqui, nós temos de entender que tem gente que é perdido, que não tem um Senhor, mas que eles possam arrepender-se do seu pecado e colocar a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Mas alguém tem que levar a palavra para eles. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Em um nível humano, certamente podemos dizer que Deus
deseja que todos os homens sejam salvos. Mas temos de entender que não há ninguém em autoridade tão alta que não precise de salvação de Jesus Cristo. Todo mundo precisa. Às vezes a gente pensa que, não, tem gente que, não, eles nunca, não tem jeito. Você acha que teria jeito para Paulo? Você já leu Atos capítulo 9? Você já leu os outros testemunhos de Paulo? Paulo admitiu que ele até era responsável por matar pessoas por causa da sua fé. Então, eu acho que hoje em dia, quando nós olhamos para as outras pessoas, pensaremos assim, para aquela pessoa não tem jeito não. Tinha jeito para Paulo, tem jeito para qualquer pessoa, e nós temos de levar. Homem tem que entender que ele é pecador, separado de Deus por causa do seu pecado. Essa é a mensagem que nós temos de levar. Nós poderíamos citar versículos hoje à noite, Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Podemos falar vários versículos hoje à noite, mas o fato é que a salvação está aí para qualquer pessoa que quiser arrepender-se do seu pecado e colocar a sua fé em Cristo. Não podemos ser salvos sem, pelo menos, alguma compreensão de quem é o Senhor Jesus Cristo e o que Ele fez para nos salvar. Pensa bem, Jesus Cristo não era que chama mártir. Ele não foi um coitadinho desanimado e que não sabia de nada. Ele era Deus, o verdadeiro Deus, que morreu na cruz no nosso lugar. Continuando agora, verso 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunho a seu tempo, para que foi constituído pregador, apóstolo, digo a verdade em Cristo, não minto, e doutor dos gentios na fé e na verdade. Olhando esses 5 até 7, podemos aprender muita coisa. Um só Deus e mediador, através de mediador e um só homem, o Senhor Jesus Cristo. Sabe que não temos outro mediador senão o Senhor Jesus Cristo. Pessoas maravilhosas já viveram, já morreram neste mundo. Foram pessoas que até ajudou muito a humanidade. E até alguns falam que são declarados santos. Sendo boas pessoas, talvez, eu não sei, todos nós somos pecadores, mas mesmo sendo tão bem, eles não podem ser mediadores entre nós e Deus. Eles não têm como. Eles têm de orar por si mesmo e orar por nós. Alguém ainda vivo pode orar por nós. Pessoas me perguntam, o senhor acredita nos santos? Eu falei, eu acredito. Eu falei, acredito nos santos? O Batista acreditando nos santos? Eu sou São Bill. Eu falei, São Bill? Nunca ouvi de São Bill? Leia 1 Coríntios. Paulo escreveu para todos os santos em Cristo Jesus. Então, eu sou São Bill, tem São Claudiovan, Santa Vandelíria. Já pensou? Eu falo com eles, mas olha, você pode pedir oração de mim agora, mas depois que eu morrer, eu não vou orar mais não. Então, peço agora, eu acredito. O jovem rico se aproximou de Jesus com sinceridade, mas foi rejeitado porque desistiu de tudo para seguir
o Senhor Jesus Cristo, que não desistiu tudo para seguir o Senhor Jesus Cristo. Tem pessoas pensando que só fazendo boas obras ou só ensinando alguma coisa que eles vão para o céu. O fariseu e publicano vieram a Deus com sinceridade, mas um foi aceito e outro não. Em Lucas 18, nós temos de entender que tem muitas pessoas sinceras lá fora, mas eles não são salvos, elas não são salvos. Eles precisam de rejeitar o pecado, colocar a sua fé em Cristo Jesus. Tem tantas pessoas que eu conheço que sinceramente estão seguindo a sua religião, qualquer que seja, qualquer que seja, está seguindo aquilo, sinceros, dedicados e tudo, mas estão perdidos. O fariseu estava sincero, o jovem rico estava sincero, Nadab e Abiú foram sinceros quando eles ofereceram o sacrifício estranho diante de Deus, e eles morreram. Por isso, a sinceridade não leva ninguém para o céu. Precisa de ter Cristo como seu único Salvador. Muitas pessoas pensam que Deus seria injusto ou muito restritivo para ter apenas um caminho para a salvação. Mas o pensamento precisa ser errado para dizer que Deus é injusto. Por isso, seria preciso olhar para Jesus morrendo na cruz. Essa foi a parte injusta. Uma pessoa, sendo Deus, morrendo por meus pecados. Ele não deveria morrer por meus pecados, eu devia morrer por meus pecados. Então, se quiser dizer que Deus está sendo injusto, então a injustiça dele é só quando ele enviou seu filho para morrer em seu lugar, em nosso lugar. O Filho de Deus, impecável, veio do céu e viveu humildemente e morreu em terrível agonia, tanto físico quanto espiritual. Lembra que ele falou: Deus meu, por que me desamparastes? Ele fez tudo isso para nós. Então, se quiser pensar que Deus é injusto, pensa assim: pois é, não foi justo que ele fez para mim, mas eu dou graças a Deus que ele fez a justiça pela oferta do Senhor Jesus Cristo para me salvar. Filipenses 2, versículo 5 a 8 fala: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando a forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até morte, e morte e cruz. O Senhor Jesus Cristo se entregou. Verso 6 aqui: o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Pensa bem, ninguém tirou a vida do Senhor Jesus Cristo. Ele se deu. E ele se deu para resgatar gente. Ele se deu para salvar gente. Ele se colocou em nosso lugar e recebeu o castigo e a ira de Deus na cruz por todos. Ninguém será afastado porque Jesus ficou sem amor ou perdão na cruz por eles. O homem vai ficar afastado de Deus porque a recusa de arrepender-se do seu pecado e colocar sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Deus é justo e eu dou graças a Deus que Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar, para que pudéssemos ter a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Precioso Pai, eu te agradeço pelo amor que o Senhor mostrou para nós. Eu agradeço ao Senhor
pelo fato que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para salvar o pecador e que Ele veio ao mundo para salvar a gente. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Lembra que domingo, às 18 horas, temos a escola dominical, que vamos começar o estudo de João e Romanos, e eu acredito que vai ser muito interessante. Então, vem, convida amigos, vamos sentar aqui, vai ser uma coisa informal. Se tiver perguntas, alguma coisa, vamos pesquisar, não tem problema. Mas esse domingo, às 18 horas, depois do culto, às 19h30. Amém? Amém.